A sequência de uma detonação nuclear emprega muitos meios e ferramentas de baixa e alta tecnologia, vitais para uma grande explosão. As equipes de físicos e engenheiros nos primórdios do Projeto Manhattan, responsável pela criação da primeira bomba nuclear americana, nomeou os ativadores de armas nucleares como dispositivos. Uma fusão nuclear é considerada a causa principal de qualquer explosão nuclear. É apenas um componente sobreposto de uma sequência extremamente longa de condições antes e depois, maiores e menores. Nas décadas de 1940 a 1970, quando alguns dispositivos eram plugados em um artefato nuclear robusto, ocorriam ações macroscópicas reversíveis até atingir um certo estado. Após esse estado específico, a sequência se torna irreversível, admitindo quase 99,999% para uma detonação final da arma. A fusão é um assunto sensível, e ao descrever a fusão de armas nucleares, ainda mais sensível. O que se segue era impossível descrever até alguns anos atrás, quando algumas informações chegaram ao domínio público. O procedimento de disparo de todas as armas nucleares é comumente chamado de sequência SAFE. Na tradução livre, é o propósito ou função básica do sistema de segurança, armamento, fusão, detonação e disparo de uma arma nuclear, do inglês Safing, Arming, Fusing and Firing. É particularmente complexo, apoiado por e interligado com outros sistemas, muito mais detalhado do que as bombas convencionais que adotam altos explosivos químicos, esses também utilizados em uma bomba nuclear. Observe esta imagem. No centro do modelo da histórica bomba atômica americana de uma implosão, temos uma fonte de nêutrons de berílio-polônio. Na próxima camada temos um núcleo de plutônio-239 pesando, em média, 6,2 kg. Na camada seguinte temos um refletor de nêutrons de urânio-238 empobrecido, pesando 120 kg. E ao redor temos o iniciador da detonação, que é ativado com um dispositivo externo de ativação. Mas o que seria esse dispositivo? No modelo rústico da bomba americana Fat Man, que atingiu Nagasaki em 1945, quando ocorria a detonação, o sistema liberava uma energia de 88 terajoules, equivalente a 21 quilotons. A sequência SAFE, que permitiu que esta arma implodisse, detonasse, é através de uma estrutura de plugins em forma de árvore, que pode ser mecânica e elétrica, que eram instaladas externamente na bomba. Como já dito anteriormente, o efeito de alguns dos eventos não podem ser revertido nesta fase, em 99,999%. Tudo acontece por meio de um cabeamento de gatilho elétrico que acende os altos explosivos químicos, comprimindo os hemisférios internos do material físsil, ou seja, os materiais nucleares no centro da bomba. O gatilho elétrico carrega um sinal derivado da superposição de várias condições de armamento, detonação e disparo relacionadas a dispositivos mecânicos, elétricos, de radar e barométricos. Tais gatilhos ou dispositivos, ou ainda plugins, podem ser classificados em várias cores. No caso das primeiras bombas nucleares dos Estados Unidos, o sistema de armamento e fusão consistia em 2 temporizadores em paralelo, ajustados para 15 segundos para proteger e armar os plugins, conectados em série com um segundo par paralelo. Pareciam satisfazer os requisitos de segurança contra um armamento antecipado inadvertidamente. Havia também 6 interruptores barométricos, ou seja, sensores, conectados em paralelo, um instrumento usado para calcular a pressão do ar no momento em que a bomba tem sua queda livre. Para tornar a detonação ainda mais precisa, havia 4 radares ligados também em paralelo, com alcance efetivo de apenas 800 metros, equipados com pequenas antenas IAG sintonizáveis a 325 a 485 MHz. O que essas antenas faziam? Acopladas na parte externa da bomba, 4 desses elementos eram instalados como parte de um sistema de radar redundante.
Quando a bomba atingia uma altitude de aproximadamente 1.600 metros, elas disparavam uma corrente elétrica das baterias internas diretamente para os capacitores elétricos internos, que disparavam rapidamente em dezenas de detonadores explosivos que comprimiam o núcleo nuclear. Quando os Estados Unidos definiram que as bombas nucleares Fat Man e Little Boy seriam detonadas contra o Japão, elas teriam que seguir a sequência direta de 8 passos, sendo a última a causa e efeito, uma explosão. E em determinado momento, a sequência não poderia ser reversível. Na primeira etapa, quando o armamento estivesse no avião, seria introduzido um dispositivo mecânico ou plug iniciador central da carga de berílio-polônio e do núcleo nuclear de plutônio-239 ao se aproximar do alvo. Logo em seguida, na segunda etapa, uma lente de alto explosivo que estava faltando na bomba, geralmente no topo do corpo da bomba, seria introduzida para então fechar o ciclo das cargas explosivas convencionais. A terceira etapa é chamada de liberação da arma em altitude variando de 10.300 metros a 10.700 metros. Quando a arma começa a sair do avião, ocorre a quarta etapa, a qual os circuitos elétricos começam as suas atividades. Todos os fios conectados na arma estão também conectados ao sistema do avião bombardeiro, assim como acontece hoje com os mísseis e bombas disparadas automaticamente pelos pilotos. No caso das primeiras bombas atômicas americanas, logo que uma bomba era ejetada do compartimento de carga do bombardeiro, os fios eram removidos do primeiro conjunto de interruptores de relógio, ativando os temporizadores de detonação. Na quinta etapa, ocorria a ativação da bomba 15 segundos após ser lançada, ou aproximadamente 1.200 metros de altitude, com o fechamento do circuito de disparo. Quando a bomba atingisse determinada altitude, a variação de pressão deslocava os sensores barométricos que ativavam os interruptores barométricos internos. Na sexta etapa, fechando outra parte do circuito de disparo, permitindo o fluxo de corrente elétrica das baterias na bomba, para então carregar capacitores elétricos e ligar os fusíveis do radar das antenas. Nesta sétima etapa, a uma altitude de aproximadamente 600 metros do solo, ou melhor, do alvo, os sinais e radares emitidos refletindo do solo são recebidos pelas antenas da bomba, fechando a parte final do circuito de disparo, disparando o sinal de detonação através do sistema Clockbox. É então que ocorre a oitava e última etapa, o disparo e explosão. Os elétrons emitidos dos capacitores elétricos ligados a uma bateria interna ativam os 32 detonadores das bombas convencionais, disparando as lentes de alto explosivo, implodindo o núcleo de urânio-238 e o de plutônio-239 com iniciador de berílio e polônio, até a massa crítica, iniciando uma reação em cadeia descontrolada. Nos dias atuais, a ativação das bombas nucleares americanas, como as táticas e estratégicas, é feita por uma sequência de verificação a partir de um complexo sistema digital, elétrico, mecânico e computacional, baseado em protocolos e algoritmos sob sinal final do presidente dos Estados Unidos. Praticamente retirou ou diminuiu todo o tipo de ativação ou dispositivo mecânico, como nas décadas passadas. Este é o canal Analytics dedicado a assuntos de geopolítica e defesa, que ainda não foi censurado pelo YouTube. Então me dê um apoio, visite o canal, se inscreva e ative as notificações.